Olá, nono ano. Então hoje nós vamos começar com um vídeo sobre a Revolução Russa. Lembra que a nossa última aula foi sobre Primeira Guerra Mundial e eu comentei muito com vocês sobre a Rússia, né, na questão da Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos começar a falar um pouquinho antes, né, da Revolução Russa. Ela começa em 1917. No meio da Primeira Guerra Mundial. Só que aqui nós vamos fazer uma análise de antes da Revolução Russa, né? Antes, nós vamos ver o contexto que fez a Rússia, a levar a Rússia a uma revolução. Então, qual é o primeiro grande ponto que nós temos que analisar? A Rússia, ela ainda tinha um sistema político absolutista, né? Então era um império comandado pelo czar, né? O czar, ele tinha poderes absolutos na mão dele, então ele que mandava na política, na justiça, a imprensa não tinha liberdade, então era tudo comandado pelas mãos do czar. Isso causou uma grande insatisfação na população, nos camponeses. Por quê? A Rússia era um país absolutista e agrário ainda. Toda a Europa já tinha passado pela Revolução Industrial e a Rússia ainda se mantinha um país feudal, entre aspas, tá? Ainda um sistema feudalista. Isso, a Rússia, perante os outros países da Europa, era um país atrasado, né? É um país imenso, de tamanhos continentais, porém um país muito frio, mas 80% da sua população era camponesa, né? Vivia na área rural e de uma extrema pobreza. Em compensação, o czar e a sua nobreza, né? A elite era altamente rica, né? Viviam dentro dos castelos. Eu já até comentei com vocês que na Rússia tem castelo que para você conhecer todos os cômodos você leva mais de um mês, né? Para você ver o tamanho da grandiosidade, do luxo e da riqueza que viviam, né? O czar e a sua nobreza. Então isso foi causando uma grande insatisfação popular. E antes propriamente da Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial, a Rússia passou também por uma guerra, né, que a gente chama de Guerra Russo, da Rússia com o Japão. Essa guerra também trouxe insatisfação para o povo russo. Por quê? Porque a Rússia, pobre, selecionou os homens foram para o Japão, e chegando lá, perderam para o Japão. E eles estavam disputando, porque lembrando que no início do século XX a corrida imperialista era forte. Então o Japão e a Rússia disputavam uma região, a Manchúria, né? Essa região ela era importante pela estratégia de comércio, né? Porque ela ligava até o Oceano Pacífico. Então, para escoar os produtos, o comércio, era necessário dominar aquela região. E também por questões de aumentar o seu mercado consumidor e ter mais local para ter o quê? A sua matéria-prima, né? Ele iria obter mais matéria-prima junto da Manchúria. E o Japão venceu essa guerra. Então a Rússia, os russos voltam, o povo fica insatisfeito, porque o povo vive em extrema pobreza na Rússia. E eu já sempre falo para vocês, uma guerra se gasta muito. Então a Rússia gastou muito nessa guerra com o Japão. Não obteve sucesso, saiu derrotada da guerra. Então isso já causou insatisfação. E com isso os russos vão fazer uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno. Chegando lá pacificamente, o governo altamente repressor vai repreender
esses manifestantes, não só com prisões, mas levam eles à morte, tá? Muito desses estudantes, a grande maioria, operários, estudantes que foram reivindicar, né, melhores condições lá na Rússia, o governo reprimiu de forma prendendo os manifestantes e mesmo levando à morte alguns deles. O nome desse episódio na Rússia é conhecido como Domingo Sangrento, tá? Houve muitas mortes e com isso era um modo do governo russo reprimir o povo, só que acabou acontecendo uma maior insatisfação e com isso os russos começaram a se unir para criar partidos, para tentar já fazer a derrubada do czar, tá? Então esses partidos, no primeiro momento, eles vão ser clandestinos, porque o governo absolutista não deixava formação de partidos opositores ao governo, ao czar. Então, a Rússia, esses partidos começaram a surgir, mas de formas clandestinas, né? Então, se você observar no seu roteiro, eu coloquei lá, né, que tinha o Partido Populista e o Partido Operário Social Democrata Russo, que eles defendiam a implementação do socialismo, né, naquelas ideias de Karl Marx, do marxismo, que nós estudamos ano passado. Então essas ideias socialistas, elas estavam cada vez mais defendidas pelos camponeses e pelos operários, né? Então eles viam nesse modelo socialista, que é um modelo que diz que o trabalhador, que a força do trabalho é do operário, que o lucro tem que ser dividido, que o Estado tem que trabalhar para o povo. Então essas ideias de Marx e do socialismo, elas vão estar muito presentes nesses partidos. E esses partidos vão cada vez vão se tornar mais fortes e eles vão se reunindo e vão começar aí a ideia da Revolução Russa para 1917. Então, mas vai ter um racha nos partidos, porque uns vão defender de uma maneira mais democrática a implementação do socialismo como modelo político, mas outros não, já vão defender de um modo como uma revolução mesmo, de formas mais brutas para implementar esse novo modelo de governo, o socialismo. Então nós vamos ter os mencheviques. Os mencheviques, eles eram uma minoria. Essa minoria ela achava que primeiro tinha que ter uma revolução burguesa, né? A burguesia que tinha que estar à frente dessa revolução e depois fazer a revolução com os operários e com esses operários fazer sim uma revolução socialista. Então de uma forma, entre aspas, mais democrática. Porém, tinha um outro grupo, os bolcheviques. Os bolcheviques, eles eram a grande maioria, né? Eles defendiam uma revolução socialista através do povo, né? Então tomar o poder, tirar o czar do poder, tomar mesmo por vias de fato, não de uma forma mais democrática, tá? E eles tinham como seu líder Lenin. Guarda esse nome, gente, porque nós vamos voltar a falar dele numa segunda aula que nós vamos ter ainda de Revolução Russa. O Lenin, ele vai ser importantíssimo na Revolução Russa. Nós vamos ouvir ainda muito dele, ok? Então, esses dois grupos, eles vão também, de uma certa forma, apesar de terem como ideia implementar o socialismo, mas eles vão ter guerra, eles vão duelar entre si. Porque um vai querer de uma forma mais democrática, estou falando novamente aqui entre aspas, e o outro vai ser através do povo, tá? E eu já
Desculpa, gente, tô lendo aqui o meu roteiro para eu não esquecer nada de falar com vocês, né? E nós vamos também perceber que depois que teve, retomando o Domingo Sangrento, né? O czar, né, vendo a insatisfação do povo, ele vai ficar ele vai se sentir pressionado e aí ele vai tentar fazer o quê? Ele vai criar eleições para a Duma. O que é a Duma? A Duma é o parlamento russo. Mas se a gente for lembrar que eu estou falando de um modelo político absolutista, a Duma é simplesmente enfeite. Porque quem manda é o czar. Então ele vai pedir eleições para a Duma. Então o que é? As pessoas iam eleger representantes para que fossem escolhidos para a Duma, que era o parlamento russo. Vai ter as eleições, vão se escolher esses representantes, porém eles não vão ter voz dentro do parlamento, porque o czar que manda. A Duma é puramente enfeite para o governo russo. Então, o povo vai continuar insatisfeito, vai continuar querendo que o czar saia do poder, que implemente um outro modelo de governo, o socialismo. Então, esses partidos vão começar a criar os sovietes, que são conselhos de trabalhadores, que nós poderíamos chamar até de sindicatos, tá? Não é bem um sindicato, mas é como se fosse. Os trabalhadores vão começar a se reunir com esses sovietes, tá? E aí sim, a Revolução Russa vai começar a se transformar de fato. Esses sovietes vão se unindo junto, esses conselhos de trabalhadores, percebendo as insatisfações que eles têm com o governo, com as formas de trabalho, que era os russos tinham péssimas condições de trabalho, 80% da população vivia numa miséria. Então esses grupos vão se reunindo junto com os bolcheviques, tá? Para realmente tomar o poder. E o que vai acontecer? Qual é o que acabou mesmo com a insatisfação do povo, que é aquele momento que o povo não dá mais, é quando o governo russo decide entrar na Primeira Guerra Mundial, né? Decidindo apoiar a França e a Inglaterra. Tudo por questões imperialistas. Então a Rússia entra na guerra. E os conselheiros da Duma falam para o czar: não entre na guerra. Nós vamos ter uma revolução social se nós entrarmos em guerra. E o que o czar fez? Mandou a Rússia para a guerra. E aí a Rússia vai para a guerra, essa insatisfação popular já está insuportável e é quando vai de fato acontecer a Revolução Russa em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial. Então o que vai ficar para a próxima aula? Eu dei aqui, né, o cenário de como estava a Rússia antes da sua Revolução Russa. Então o próximo vídeo eu já vou falar da Revolução Russa, como foi mesmo que aconteceu, como o czar sai do poder, como os bolcheviques tomam o poder, como é que Lenin comanda essa Revolução Russa, tá? Então fiquem atentos, a nossa próxima videoaula vai continuar com a Revolução Russa. Façam os exercícios que estão sugeridos no final do nosso roteiro da nossa aula, tá ok? Até a próxima aula, galera!